Fala pessoal, Billy aqui. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês por que tem muita gente que tá fazendo dinheiro com inteligência artificial e olha só, um valor consideravelmente muito bom. Eu falo aí cerca de R$3.000 por cada implementação no mínimo, tá? Pra implementação mais simples, como por exemplo uma implementação com atendimento com IA. Eu vou te mostrar a estratégia que essas pessoas estão fazendo, inclusive eu, e como você também pode replicar essa mesma estratégia, porque como a IA é algo muito novo, as ferramentas mais acessíveis, né, no caso, é algo muito novo pra gente, porque a IA já existe há muito tempo, só que agora ela tá mais acessível, mais fácil pra gente poder utilizar sem precisar entender nada de programação, sem precisar usar código nenhum. Então eu vou te passar a estratégia aqui, passo a passo, para que você também possa te dar um norte de como você pode ganhar dinheiro com a inteligência artificial, como entregar soluções incríveis para os seus clientes que vão potencializar muitos resultados deles e você vai entregar muito valor com inteligência artificial. E fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar também como você pode, com essa mesma estratégia, tanto pegar projetos simples como este que eu te falei, no valor aproximadamente de R$3.000, e até mesmo como pessoas com essa mesma estratégia já conseguiram fechar projetos de até 200k, R$500 mil, tá? Então acompanha desde o início do vídeo até o final para você entender toda a estratégia e o porquê dessa grande diferença de 3.000 a R$500 mil, tá? Bora lá. Olha só, eu vou te dar dois caminhos aqui. O caminho inicial é através de consultoria. Com essa consultoria você consegue agregar muito mais valor para as empresas, você consegue ganhar muito mais, porém você tem que entender tem um nível maior de conhecimento de IA, né? Você tem que entender muitas ferramentas, você tem que saber estudar a dor do seu cliente e propor soluções para ele. Porém, eu vou te dar um outro caminho também, onde você já pula essa etapa e o cliente te passa qual que é a dor dele, você não precisa estudar a empresa dele, você já vai direto para implementação, tá? Mas eu vou te passar a estratégia aqui inicial com a consultoria, que é onde você vai ganhar mais dinheiro, certo? Qual que é a estratégia então que essas pessoas estão fazendo, que eu estou fazendo para poder ganhar muito com IA? Olha só, a primeira ideia aqui é você abrir uma agência de inteligência artificial ou uma agência de automação com inteligência artificial. Eu falo muito aqui no meu canal, eu mostro como você cria, eu mostro o que você precisa para criar, mas para você começar, você não precisa de fato abrir uma empresa. Você pode começar como um MEI e ao decorrer do tempo dos projetos que você for pegando, você vai abrindo de fato a sua própria empresa, tá? Mas a primeira etapa então é a consultoria. E com a consultoria, o que você vai fazer? Você vai começar a divulgar que você presta serviços de consultoria de IA, tá? Mas para isso, é claro, você não vai fazer isso sem de fato entender as soluções de IA. Antes de você prestar uma consultoria, você tem que ter uma base muito boa. Você tem que entender quais são as possibilidades com IA, como utilizar as ferramentas, quais soluções você pode solucionar para o seu cliente, quais são os custos que ele vai gerar para a empresa, vários itens que inclusive tem um vídeo meu aqui que eu vou deixar de recomendação no card para depois você assistir, para você saber o que você de fato precisa saber, todos os requisitos que você precisa entender sobre inteligência artificial para de fato você começar a prestar serviço, como principalmente uma consultoria, onde você tem que ter um nível maior de conhecimento, certo? Então depois você vai lá e assiste para entender melhor sobre isso. Mas a ideia aqui é o seguinte, você vai abordar as empresas, né? Você, por exemplo, vai através de um conhecido seu, para você poder começar, você pode rodar tráfego, né? Criar um perfil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, começar a trazer pessoas, oferecer o serviço de consultoria para as empresas. E o que vai ter nessa consultoria? A consultoria você vai estudar, depois que você fecha, é claro, com o seu cliente, você vai estudar quais são as dores que ele tem na empresa, ou seja, você vai ver quais são os processos que a empresa tem e como você pode usar a inteligência artificial para poder melhorar aqueles processos. Um exemplo aqui, se você vai estudar uma clínica de estética, você vai ver ali que uma das principais dores que eles têm é o atendimento em grande escala. Eles têm um atendimento gigante, o tempo todo é pessoas ligando, pessoas mandando mensagens no WhatsApp, e só de você identificar essa dor aí, você sugerir para ele que você pode melhorar a satisfação do cliente, porque ele não vai ter que esperar em momento algum para ser atendido, ele vai ser atendido por um assistente de IA que você vai implementar. Só de você explicar para ele que a secretária dele vai desafogar todo o atendimento de mensagens e poder focar em de fato em marcar as consultas por telefone, e você vai conseguir vender muito mais, você não vai perder pessoas porque ficaram esperando demais, demoraram no atendimento. Então só de você poder mostrar para ele que você vai aumentar as vendas, vai reduzir custos e você vai aumentar a satisfação do cliente dele,
você já consegue agregar muito valor para ele aí, tá? Então a primeira etapa é a consultoria. Você vai estudar a dor dele e vai propor as soluções. Depois que ele estiver de acordo com essas soluções, você vai fazer um outro serviço aqui, que é a implementação de IA, certo? E o que vai ser essa implementação? Você vai de fato criar as soluções para o seu cliente. Então você vai criar, nesse exemplo que eu dei da clínica de estética, né? Você vai criar o assistente para ele e colocar ele funcionando para atender os pacientes e marcar consultas automaticamente de forma humanizada para essa clínica, para esse seu cliente, certo? Então só aqui você já ganhou com o serviço de consultoria e o serviço de implementação de IA. E aquela outra etapa que eu te falei, né, que você não precisaria fazer a consultoria, você pode começar a partir daqui, que é a implementação de IA, né? Então se você não quer, por exemplo, estudar a empresa do cliente, você não tem ainda tantos conhecimentos para poder de fato saber como melhorar com muita eficiência, entregar muito resultado para o seu cliente, então você pode pular para essa parte onde você vai oferecer a implementação de IA. Então o seu cliente já vai vir com a dor dele, ele já vai saber que você só faz a implementação, então ele mesmo vai detectar através de conteúdos aí na internet, ele vai saber, ele já vai ter um nível de consciência maior aqui, tá? Ele já vai saber o que pode ser feito para a empresa dele, então ele já vai te procurar, ou você, né, vai abordar ele sabendo o que pode ser feito. Então ele vai falar assim: olha, eu tenho uma clínica de estética e o meu atendimento é gigantesco e eu sei que eu posso implementar um assistente que vai melhorar muito e vai desafogar, e você faz isso, né? E aí você vai falar que sim, você vai apresentar para ele como você faz, os valores, vai fazer a proposta para ele. Eu já fiz isso aqui em um vídeo também mostrando quais os passos para você poder abordar esse cliente, para você vender essa implementação, tá? Depois vai lá e assiste também. Mas aí essa é a parte da implementação, onde você vai criar a solução para ele. Depois que você criar essa implementação, você vai ter uma mensalidade. Então, olha aqui as várias formas que você vai monetizar com uma mesma solução de IA, ou até mais que uma, né? Porque, por exemplo, pode ser que na consultoria você identifique que o seu cliente precisa de mais de uma solução. Às vezes ele precisa de IA no atendimento, ele precisa de IA para analisar dados, ele precisa de IA para organizar informações, né? Então, você vai ganhar aqui tanto na consultoria, quanto na implementação e quanto na mensalidade. O que é essa mensalidade? Você vai cobrar para poder manter a implementação, as soluções que você desenvolveu para ele funcionando. Então, o que você vai incluir nessa mensalidade? Você vai incluir a hospedagem desse serviço funcionando, né? Ou seja, você vai olhar sobre APIs, sobre o fluxo rodando, a automação rodando o tempo todo na internet para que não pare a operação, não pare o atendimento, por exemplo, né? Você vai propor correções de bugs para ele, né? Então, se tiver algum problema, se desconectar alguma API, se der algum problema no processo todo, você vai estar lá disponível para corrigir o mais rápido possível. E outra coisa também que você pode cobrar nessa mensalidade é o treinamento do assistente. Se você, por exemplo, criou um assistente para determinada função, como o atendimento, se as pessoas ali começarem a fazer uma pergunta que é muito inesperada e o assistente não está respondendo da forma que você quer, você pode cobrar a mensalidade ali para poder atualizar sempre ele, né? Para retreiná-lo, para treiná-lo também com outras opções. Por exemplo, se o cliente que você está trabalhando aí, se ele agora começou a fazer uma promoção, se agora ele mudou os preços, se ele mudou os serviços, você está ali sempre pronto para atualizar essas informações para o seu assistente, né? Então aqui, além de você ganhar um valor muito alto na consultoria, que é um serviço que as empresas estão pagando muito bem, porque as pessoas que realmente sabem muito hoje em dia sobre IA, como por exemplo, pessoas que sabem as melhores ferramentas eficientes para o seu cliente, para a solução que o cliente precisa, e melhor que isso, quais são as LLMs, as APIs mais baratas e que vão solucionar o problema de fato para ele, né? Então não basta você saber implementar, né? Porque às vezes a implementação com as APIs, com as LLMs que você for utilizar, vai ficar muito caro para o seu cliente manter. Então você tem que entender qual que vai ter um custo-benefício bom para o seu cliente e que vai solucionar. Então que vai valer a pena, por exemplo, ele substituir um secretário, um serviço manual humano, né? Então você tem que ter esse tipo de conhecimento. E as empresas estão pagando muito bem para quem entende muito sobre isso, né? Porque de fato dá para você criar soluções muito eficientes com um custo muito mais baixo e entregar muito mais valor com IA do que o trabalho manual humano, né? Então você já vai ganhar aqui um valor de entrada muito bom com a consultoria, um valor muito bom com a implementação e ainda vai ter algo recorrente com a mensalidade. Mas olha só, não para por aqui não. Você pode ganhar muito mais ainda que isso. E aqui que
muita gente para. E olha só, como você pode fazer isso? Inclusive eu fiz um vídeo só falando sobre isso, essa outra etapa aqui, que é a criação de um produto com IA. E esse mesmo produto, a gente pode chamar ele também de uma solução. Só que essa solução, a gente transforma ele em um produto. Eu vou te explicar melhor, ficou um pouco confuso falando assim, né? Mas olha só, depois que você criou uma solução para o seu cliente, certo? Você criou uma implementação para ele. E essa implementação, vamos supor ali que é um atendimento com IA, você desenvolveu toda a estrutura para essa solução. Você viu quais são as APIs que vai ter um custo baixo, você viu essas APIs que vão ser eficientes, né? As LLMs que vão ser eficientes para aquela solução. Você desenhou todo o fluxo para todo o processo seguir de forma 100% automatizada. Então você dedicou um tempo a um projeto e esse projeto ele pode servir para outras empresas também. Então você tem esse fluxo automatizado pronto, você começa agora a oferecer esse mesmo fluxo para outras empresas. E com isso, você não precisa perder mais tempo desenvolvendo isso tudo do zero. Vou deixar a indicação desse vídeo que eu tô comentando aqui para você entender melhor sobre esse produto com IA, sobre tudo isso aqui que eu tô falando, sobre a parte de implementação e criar um produto a partir dessa solução, tá? Depois você assiste lá também. Mas então, com esse ecossistema aqui, você consegue ganhar muito com apenas um cliente. Mas você não precisa atender um cliente, né? Você já consegue ganhar muito valor agregado ali em uma solução que você entrega, tanto para você quanto para ele. Então você pode, depois que você desenvolver esse projeto, usar ele um case para divulgar, para captar cada vez mais clientes. E agora eu vou te falar sobre aqueles valores que eu comentei com você no início desse vídeo. Com um simples atendimento humanizado com inteligência artificial, sem integração nenhuma, onde ele atende, faz o direcionamento ou marca uma consulta, né, ou envia um link de pagamento ali, você consegue cobrar facilmente R$3.000 por essa implementação, certo? Só a implementação. Isso que eu falo sem a mensalidade, sem a consultoria, sem isso daqui, tá? Agora, por que com essa mesma estratégia aqui, tem pessoas que estão vendendo soluções por 200 mil, por R$500 mil? A resposta é simplesmente usar a mesma estratégia, porém com o cliente ideal. E o que eu falo? O que é esse cliente ideal? Olha só, se você abordar uma pequena empresa aí do seu bairro e ela, por exemplo, tiver uma margem de lucro muito baixa, um faturamento muito baixo, se você cobrar aí 3, 5, 10 mil por uma implementação de uma solução por IA, provavelmente ela vai achar caro, principalmente agora, porque é tudo muito novo, as pessoas ainda têm receio se realmente vai funcionar ou não, por mais que você explique para elas. Agora, se você ir em uma clínica de estética, onde tem uma margem de lucro maior, tem um faturamento alto, e se você oferecer essa solução por 3, 5, 10 mil, dependendo do tamanho do faturamento dela, vai ser muito barato, porque o custo que ela tinha e o volume de atendimento que ela tinha para pagar pessoas para fazer isso é um valor muito alto e você vai reduzir muito o custo para ela, substituindo por um assistente de IA. Agora olha só, se você chegar para uma empresa que fatura R$3 milhões por mês e falar para ela o seguinte, é claro que não é fácil assim, né? Você abordar uma empresa de 3 milhões não é simples assim, mas caso você tenha network, caso você conheça alguém que tem muito network e tenha uma empresa com faturamento desse, o fato é que eu quero te mostrar aqui que é possível sim você vender soluções com um valor muito caro. Deixa eu continuar o raciocínio. Olha só, então se você pega uma empresa, fatura R$3 milhões por mês e você fala com ela assim, olha só, se eu fizer de 3 milhões para você começar a faturar 4 milhões com uma solução com IA, você me pagaria 500 mil? Você acha que a empresa recusaria essa proposta? E é assim que eu conheço pessoas que estão vendendo consultoria com implementação, com mensalidade por esse valor. Eu já vi pessoas fechando projetos nesse valor porque ela tinha muito network, conhecia empresas grandes de faturamento alto e conseguiu com essa mesma estratégia fazer isso. Mas é claro que você tem que provar para ela numa reunião, numa apresentação, que de fato você vai aumentar o faturamento dela com IA. Isso é possível muito facilmente, porque quando a gente fala de uma empresa de faturamento tão alto, qualquer mudança que você faz ali, como por exemplo, se ela tem 50 pessoas que atendem para ela, ou se ela paga um valor muito alto para um call center, com um assistente de IA, você vai reduzir o custo dessa empresa para atendimento no nível absurdo. Então, por exemplo, se essa empresa faz análise de dados e tem um monte de funcionários ou demanda vários dias para essas pessoas analisarem todas essas informações, muitos documentos e tal, se você poupa todo esse trabalho, esse tempo que ela tem e faz isso em segundos para ela, com
uma inteligência artificial, você gera muito valor para ela. E então, para essa empresa de faturamento alto, isso é um custo muito baixo, porque o retorno que você vai trazer para ela é um retorno muito maior, né? Então, se você conseguir não só provar, né, mas implementar uma IA que de fato vai fazer essa empresa faturar mais de 1 milhão do que ela já faturava por mês, é claro que ela vai fechar com você, e você pode, por exemplo, até cobrar uma mensalidade muito mais alta aqui e você ainda faturar junto com ela, né? E eu conheço pessoas que conseguiram melhorar tanto os resultados de uma empresa de grande porte como esse, que a empresa chamou essa pessoa para poder fazer parte da sociedade da empresa e ser um especialista de IA dentro da empresa. Então eu queria te passar essas informações, esses valores, só para você perceber o nível de faturamento que você pode chegar com IA, tá? E você pode até muito mais que isso. O negócio é você conseguir oferecer a solução certa para o cliente certo. E esses passos que eu comentei aqui nesse vídeo para você poder captar clientes, para você poder oferecer esse serviço e até mesmo aprender como você desenvolve essas soluções, você pode aprender tudo aqui no meu canal de graça. Já tenho vários vídeos e cada dia mais eu vou postar conteúdo sobre isso. Se você teve uma dúvida até agora aqui, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se esse vídeo tá te ajudando também, já deixa o seu like e manda pro seu amigo que tá precisando saber disso aqui. Então, inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.